Depressão e o sentido espiritual da vida. Palestra proferida por Paulo Antônio Lauda no programa Palavra Espírita em Santa Maria e em vários centros espíritas. Veja que esse assunto é muito procedente no momento que estamos vivendo. Depressão. A depressão, ela nos mostra um grande dilema. Veja só, estamos vivendo um tempo muito curioso. Nunca tivemos tanto conforto, tanta tecnologia, tanta conexão entre os homens, tudo globalizado. O que acontece lá no Japão, a gente fica sabendo em tempo real aqui. E ao mesmo tempo, com tudo isso, o ser humano nunca esteve tão ansioso, tão angustiado e com tantos vazios existenciais. A depressão, então, hoje, não é apenas um problema médico. Tornou-se, quem sabe, um grito silencioso da alma. E é justamente neste ponto que a doutrina espírita oferece uma contribuição extraordinária. Porque ela não trata apenas o sintoma, ela ensina, ajuda a compreender o sentido da dor. Daí pessoas perguntam, mas como o espiritismo pode ajudar alguém que está em depressão? Em primeiro lugar, eu acho fundamental que fique bem claro que nós precisamos ser muito responsáveis ao responder essas coisas. O espiritismo jamais irá substituir o tratamento médico. A depressão precisa de um acompanhamento profissional. Mas a doutrina espírita consegue penetrar onde muitas vezes a medicina não consegue, não alcança. É a questão do sentido existencial da dor. Por que existe a dor? Para que existe a dor? Ela ensina então a dor que nós não estamos aqui por acaso. Ensina, sim, que nós somos espíritos imortais, espíritos criados há centenas de milhares de anos, únicos, individualizados, em constante processo evolutivo. Como se fosse uma grande viagem, da pedra bruta que nós fomos lá na época das cavernas, até o anjo, o arcanjo que a gente pretende ser um dia. Então, o entendimento é que o sofrimento não é um castigo. Sofrimento é uma oportunidade de aprendizado. Quando a gente tem esse enfoque, muda completamente a forma da pessoa sentir e enxergar a dor. Veja que o Evangelho segundo o Espiritismo lembra as palavras de Jesus que dizia assim: bem-aventurados os aflitos, porque deles serão o reino dos céus. O Livro dos Espíritos está toda hora solicitando a tão falada reforma íntima, frisando que torna-se fundamental a nossa busca interior e o nosso autoconhecimento. Até o Allan Kardec já nos dizia que o sofrimento tem uma finalidade terapêutica. E quando nós entendermos isso, a dor deixa de ser aquele peso terrível e passa a ter um sentido. Agora, a depressão pode ter origem espiritual? E na hora de respondermos isso, sempre com muita seriedade, eu tenho que dizer que muitas são as causas da depressão. Existem causas biológicas, psicológicas, em alguns casos espirituais. E daí o espiritismo não vem aqui para simplificar o problema. Ele quer sim ampliar a compreensão. Às vezes até existe um conflito interno da pessoa, profundo. As pessoas que carregam consigo culpas, traumas, desconexões com o próprio propósito da vida. E isso se reflete emocionalmente, claro. Mas é importante dizer que nem toda a depressão é espiritual. E nem tudo se resolve apenas com espiritualidade. Quais seriam então as práticas espíritas que poderiam ajudar no dia a dia? Daí eu falo com mais propriedade, porque a doutrina espírita oferece caminhos simples, muito simples, mas profundos. A prece acalma, a prece fortalece. A vigilância dos pensamentos, porque as coisas todas têm origem num pensamento. Então a vigilância dos pensamentos dá esse autoconhecimento que nós tanto precisamos. E aquela consciência número 1 do Espiritismo que fala que fora da caridade não há salvação. E eu digo assim um pouco diferente. A caridade abre as porteiras da salvação.
Eu conheço pessoas que, em processos de depressão, começaram a fazer obras para os outros, obras benevolentes, e isto serviu de um grande auxílio. Porque quando a pessoa começa a ajudar o outro, algo dentro dela começa novamente a se reorganizar. Daria até para dizer assim, quem ajuda o outro muitas vezes está salvando a si mesmo. E como que nós vamos lidar com esses pensamentos que assolam nossa cabeça com muita frequência? Pensamentos estes negativos. Como é que a gente vai lidar com pensamento negativo? Porque tenham consciência, o pensamento é a força criadora. O Espiritismo então ensina que precisamos educar a mente, não reprimi-la. Educar, mas na direção de redirecionar o pensamento. Seria, assim, substituir ideias negativas por pensamentos construtivos. E isso deve ser um exercício diário e constante. Isso já é até reconhecido hoje pela própria psicologia. Nós somos capazes de fazer essa grande mudança. E qual seria, então, a importância de uma fé nesse processo todo? Porque a fé no Espiritismo, ela não é cega, não. O Espiritismo não tem dogmas. A fé no Espiritismo é uma fé raciocinada. É compreender que existe uma inteligência bem maior regendo as nossas vidas. E quando a pessoa desenvolve essa confiança, ela não elimina a dor, claro, mas ela ganha muita força para atravessar momentos difíceis. E daí é fundamental reforçar que quem está em depressão precisa buscar ajuda médica, precisa buscar ajuda psicológica. A espiritualidade é um apoio valioso, mas não substitui o tratamento adequado. Trabalham juntas. E eu deixaria então uma mensagem ideal para todos aqueles que estão sofrendo aí. Se você está passando por um momento de dor, não se sinta sozinho, não. A sua vida tem um valor imenso. Nossas vidas, todas elas, têm um propósito. Parece que agora, nesse momento, esse assunto não está muito claro na minha cabeça. Mas nós temos um propósito muito claro. A dor não é o fim dessa história, então. Esse momento pode ser o início de uma grande transformação profunda, que deve partir de dentro de cada um de nós. Procure ajuda e se permita ser ajudado. E aos poucos vá reencontrando o sentido nobre de viver. A depressão me parece assim que ela não escurece o presente, não. Mas o conhecimento espiritual pode iluminar o teu caminho. Porque no fundo, né, meus amigos, nós não somos apenas uma matéria em sofrimento. Na essência, nós somos espíritos muito longevos em desenvolvimento, aprendendo o ato de viver, se comportar e pensar. Deixo um grande abraço para vocês. Até a semana que vem, quem sabe, com novas palavras alentadoras para todos. Grande abraço, tchau.